Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, porque eu gostei muito de ter feito o último vídeo que eu gravei e postei, porque geralmente, como eu falei, eu fazia aquele tipo de vídeo, falava, e aí no final eu achava que eu tava falando demais, aí eu não gostava muito do resultado, e aí eu deletava o vídeo e vocês nunca ficavam sabendo que ele existiu. E aí dessa última vez ficou um vídeo de meia hora, mas aí eu gravei e postei, e aí eu achei bem interessante dois comentários que eu recebi, principalmente o comentário de uma moça chamada Maiara. Deixa eu só ver o sobrenome dela aqui, eu acho que é Godoy, será? Peraí, vamos ver aqui. E aí hoje, gente, eu ainda anotei uns pontos aqui que eu simplesmente esqueci de falar. Ai, tô com pelo de gato na cara porque eu tava dando beijo nos meus gatos. Então, quer falar? Eu anotei algumas coisas porque da última vez eu atualizei vocês por meia hora sobre algumas coisas, mas ainda assim faltou. Depois eu fui lembrando de coisas importantes que eu queria comentar e que é importante eu comentar para dar gancho, né, pros próximos. Como que eu vou achar agora? Gente, faz tanto tempo que eu não mexo no YouTube assim direito que eu até. Peraí. Pronto, olhei aqui. É Maiara Godoy e a outra moça que comentou no vídeo foi a Ana Luísa Nunes. E aí, essa Maiara, né? Maiara, um beijo, Maiara, muito obrigada pelo seu comentário. Ela pediu para eu falar um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre o tratamento com terapia holística e tudo mais. E aí tem bastante coisa que eu acho que é legal sempre eu ir falando aqui, para inspirar mesmo, porque eu vejo que o conteúdo que tem na internet, no YouTube, né, sobre a espiritualidade, ele é um conteúdo muito denso, porque é um assunto muito denso, e eu não vejo pessoas em vlog, assim, talvez eu não conheça essas pessoas, mas eu não vejo muito das influenciadoras que eu conheço falando abertamente sobre isso, dando a própria visão. Tem alguns canais só sobre isso, mas como eu falei, é um assunto bem denso, porque são canais específicos sobre o assunto. Então eu vou falar sobre isso, porque eu acho que é essencial na vida de todo mundo. Então, vamos por partes que eu anotei, se não esqueço. Uma pergunta que a Mayara fez foi, vou até por vocês aqui, foi a seguinte. Eu tinha comentado no último vídeo que o espiritismo, o kardecismo, na verdade, quando Kardec codificou os livros que tem hoje, né, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e tal, que são livros essenciais e excelentes para a gente conhecer mais a fundo a espiritualidade. Quando ele fez isso, era numa época que ele já foi perseguido da forma que ele fez. Mas se ele não colocasse o cristianismo dentro de tudo aquilo, uma conexão muito forte com Jesus, falar muito da palavra Deus mesmo, né? Com muita intensidade, tirar algumas coisas um pouco mais, na opinião da época, fantasiosas e tal. Isso foi necessário por conta da época. Então, ele teve que colocar e ok, sabe? Então, foi isso que eu comentei no último vídeo. Então, eu não estou dizendo que não existiu Jesus, que essa figura não existe, e nem que Deus não exista. Existe tudo isso, inclusive eu acredito em tudo isso, mas talvez com outros nomes, né? Talvez com uma outra percepção. Não com essa percepção que é passada pelo cristianismo no geral, tá? Então, a pergunta que ela fez foi se é bom ou ruim ter essa relação com o cristianismo. Eu acho que qualquer religião que exista no mundo que faça as pessoas se tornarem seres humanos melhores, por influência dessa religião, pelos ensinamentos que ela passa, se aquilo faz a pessoa querer melhorar, querer tratar as pessoas melhor, querer fazer caridade, querer ajudar as pessoas e os animais, querer proteger a natureza, todos os dias fazer alguma coisa para tentar diminuir o impacto que ela tem, impacto negativo que ela tem no ambiente. Eu acho que qualquer religião que consiga fazer isso com uma pessoa é válida. Não importa, sei lá, se a religião acredita na rainha lagartixa, sabe? Sinceramente, eu acho que isso não é importante. Já ia falar um palavrão. Eu acho que é indiferente. O que que ela está, no que eles acreditam, quais ensinamentos que vai passando, quais regras que cria. Eu acho que o importante é, se tá fazendo a pessoa ser um ser humano melhor, pra que questionar, sabe? Pra quê? Eu acho que o intuito da evolução espiritual é essa, então eu acho que é indiferente qual ferramenta a gente usa pra isso, entendeu? Essa é a minha opinião. Então,
eu não acho ruim o espiritismo ter base no cristianismo. Eu acho que isso, para algumas pessoas, pode limitar um pouco até onde vai acessar a informação. Por exemplo, eu só fui descobrir da projeção astral estudando espiritualismo, né? No espiritismo não falava sobre projeção astral. Tem uma outra passagem, um ou outro livro que eu li que fala sobre o cordão de prata, né, que fala um pouco da viagem que a gente faz durante a noite, mas em lugar nenhum, gente, eu já fiz estudo mediúnico, eu participava no Centro Espírita do estudo dos médiuns e tal, para realmente a comunicação, né, incorporação e tal, e nesse estudo, no tempo que eu estive lá, em nenhum momento foi falado sobre a projeção astral. E a projeção astral, ela é a maior realidade que existe, é a coisa mais palpável que a gente tem hoje. Todas as pessoas do planeta têm essa ferramenta todos os dias, isso acontece todos os dias. Tem tantos especialistas em sonhos, como que a projeção astral ela não é disseminada? Eu fico abismada com isso. Então, isso já é um sinal pra mim, como que uma coisa que acontece todo dia com a gente desprende do corpo e vai dar um rolezinho por aí todo santo dia, inconscientemente, porque a gente nem sabe que isso tá acontecendo, a gente não sabe nem o que é isso. Sendo que dá pra fazer isso consciente, dá pra fazer um monte de coisa, dá pra ajudar um monte de gente. Não é fácil, mas existe isso. Então, esse foi o primeiro ponto que já me deixou bem impressionada e me fez questionar por que o Espiritismo não fala abertamente e constantemente sobre isso. Uma outra questão que o Espiritismo não abordava tanto era a questão animal. Se animais têm espírito, se plantas têm espírito, como é que funciona? Se a gente já foi um animal um dia, se esse animal vai ser um ser humano, um espírito um dia. Essa cadeia evolutiva espiritual não era explicada. Mais uma vez, gente, eu falo isso, mas isso pode ser a minha própria ignorância, tá? Pode ser que eu não tenha visto. Pode ter vários centros espíritas no mundo que falem sobre isso, só que eu não tive acesso. E aí pode ser. Eu tô, assim, falando a minha visão, mas isso pode ser por conta da minha própria ignorância, tá? Talvez eu não tenha frequentado o tempo suficiente, talvez eu não tenha lido o livro o suficiente, enfim. E aí, mas enfim, só pra comentar essa questão da evolução. Eu já perguntei, inclusive, no centro espírita sobre isso, e nunca tive uma resposta muito clara. Por que que no espiritismo eles não eram contra o consumo animal, por exemplo, né? Eles falavam abertamente, vendia produtos de origem animal no centro espírita. Hoje em dia tem veganos, né? Produtos veganos. Mas eu não entendia muito bem por que que isso não era muito fortemente combatido. E é porque realmente não é muito falado, tá? Não é culpa de ninguém isso, tô só dizendo que não é uma tradição. Enfim, deixa eu... Ó, gente, eu tô falando há mó tempão. É que, assim, eu gosto de falar sobre isso, eu acho um assunto super importante. Mas vamos lá pro próximo. Mais uma vez, se você quiser me ouvir falar mais sobre isso, é só comentar aqui embaixo, tá? Outro ponto, que é uma novidade já que eu queria contar pra vocês, vou contar pela metade, tá? É que eu voltei a estudar japonês. Voltei a estudar. O japonês na minha vida, ele sempre foi muito com altos e baixos, porque eu já estudei na escola japonesa e eu não tinha muito interesse em aprender. Na verdade, eu peguei birra do idioma e do Japão e tudo mais por muito tempo quando eu era adolescente. E aí eu não queria aprender japonês. E eu sabia naquela época que quando eu fosse adulta, em algum momento eu ia me arrepender daquilo, mas nada poderia me convencer a aprender mais o japonês na época. E aí eu não aprendi tanto. Então, isso que vocês estão vendo aqui não é nada novo. Na verdade, tudo isso aqui eu já sabia, só tô relembrando, né? Então, eu sei japonês até um certo ponto, eu sei escrever. Assim, se for comparar com uma pessoa que realmente, não brasileira, alguém que realmente aprendeu japonês e fala japonês hoje, isso aqui não é nada. Pra eles, isso aqui é o nosso ABC, certo? É a mesma coisa que o nosso ABC. Mas, pra mim, é um momento diferente, entendeu? Eu tô com vontade de aprender, tá me fazendo muito bem, eu tô relembrando um monte de coisa, eu tô aprendendo coisas que eu sempre soube usar no japonês, mas eu nunca soube a tradução, olha que louco. Eu sabia o momento de usar, mas eu não sabia traduzir. E agora eu tô descobrindo a tradução em português de um monte de palavra que eu já usei várias vezes. Enfim. Então essa é uma novidade, parte de uma novidade, logo vocês vão saber por que eu tô estudando japonês de novo. E, gente, peraí.
E eu não sei como que eu não falei isso no último vídeo, mas aconteceram várias coisas, acho que eu não falei um pouco por medo, né? Aconteceram várias coisas em relação a mudanças na minha vida, assim, para mudanças boas, evoluções, coisas boas que aconteceram na minha vida e que eu quero começar a compartilhar. Eu devia ter gravado, né, todos esses últimos meses, esse último ano, eu devia ter gravado tudo isso, seria muito legal no futuro ver, mas eu não tava afim, tá? Então eu vou tentar gravar a partir de agora, por mais que muita coisa já tenha acontecido. Primeira coisa, acho que eu já mostrei pra vocês que eu e o Rafa, a gente comprou uma casinha, um terreno com uma casinha na Ilha Comprida, que é onde meu pai mora. A gente queria muito comprar aquele terreno, ele era de esquina, de frente pro mar, de frente pra praia. Ele tem 300 metros quadrados e já tinha uma casinha construída. Então essa casinha que já estava construída, na verdade precisava praticamente refazer tudo, porque não tinha encanamento, esgoto, elétrica, não tinha nada, teve que fazer tudo. E é isso que eu gostaria de ter registrado, né? Eu só tenho fotos de tudo isso, mas aí a gente fez bastante coisa lá. E a partir de agora tá faltando mais acabamento, porque a gente só quis arrumar o que já tinha para poder ir e ficar lá. Mas mais para frente a gente quer construir e deixar maior e mais confortável. Mas isso vai demorar um pouco até a gente ter dinheiro. Então, essa parte que a gente já reformou, eu queria ter mostrado, mas ainda falta o acabamento. Então, quem sabe o acabamento eu faço um diário de obra da casa na praia, tá? Outra coisa que pouquíssimas pessoas sabem, na verdade quase ninguém sabe, porque eu não falei pra ninguém, é que eu comprei um apartamento. Na verdade, meu pai, comigo, a gente comprou junto, assim. A gente comprou um apartamento na planta e ainda, como está na planta, ainda vai demorar uns 2 anos mais ou menos pra ficar pronto, mas já é uma realidade. Graças a Deus, a gente não pretende morar lá, nem eu e o Rafa, nem meu pai, provavelmente. É mais um investimento mesmo, pra, né, ter o dinheiro guardado em algum lugar. E em breve iremos começar uma obra em um outro lugar, na chácara. A gente vai começar a construir lá na chácara. E aí essa eu vou poder filmar desde o zero, essa eu vou conseguir porque vai ser do zero mesmo, até a fundação vai ter que fazer. Então essas são as novidades em relação a obras e eu quero muito fazer diário da obra, tá? Quero muito, me cobrem, tá? E outra coisa, gente, que eu esqueci de falar, é que eu vou colocar aparelho. Eu vou colocar aparelho de novo. Vocês, quem tá aqui mais antigo, vai lembrar da saga do meu aparelho que eu coloquei da última vez. Ai, gente, dá até vergonha de falar. Eu coloquei da última vez, fiquei 3 meses com o aparelho, e aí antes desse tempo eu fui pro Japão. E no Japão, na época principalmente, não tinha muito isso, né? Japão é muito complicada essa parte de aparelho porque não é muito comum lá. Talvez agora até seja mais comum, mas na época não era. E aí eu não conseguia encontrar um lugar nem pra tirar o meu aparelho. Eles não tinham nem ferramenta pra tirar. Aquele alicatezinho, eles nem tinham isso. E aí achei um lugar. E aí o senhorzinho lá, ele tirou, ele mal sabia o que ele tava fazendo, ele tirou e ele deixou a cola, a resina, ficou ainda. E eu fiquei muito tempo sem tirar. Inclusive essa semana que eu vou tirar, gente, faz anos isso. Eu fui no dentista, eu fui lá, fiz avaliação pra marcar pra ir e nunca mais fui. Eu já fiz 2 avaliações, inclusive. E marcou pra eu ir limpar tudo, tirar essa, como que fala? É tipo uma lixa, né? Lixar. Essa, nem tem mais quase, mas ainda tem um vestígio. E aí eu vou colocar aparelho. Eu tomei essa decisão porque, como eu fiquei muito pouco tempo, ele, assim, resolveu muito pouco do problema e voltou tudo, né? Tá tudo do jeito que era antes. Assim, embaixo tá muito torto ainda. Eu não gosto, assim. Eu sinto dor, às vezes, no maxilar, não sei o que se tem a ver. E eu sinto dor também no dente que tá torto. Então eu quero resolver isso. Como não é tanto assim, tão torto assim, eu sei que não vai demorar tanto, né? Acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E eu vou colocar o alto ligado de novo, que é o mesmo que eu coloquei daquela vez. Então, gente, atualizando as informações, é isso. Se vocês tiverem dúvidas aqui, né, assim, curiosidades, na verdade, nem dúvidas, né? Curiosidades sobre a espiritualidade, sobre o reiki, sobre a cromoterapia, os cristais, que é muito legal também. Sobre as obras, né, também, porque eu quero começar a gravar. E o que mais? Ah,
Acho que é isso, né? Que eu ia falar. Aí vocês me avisam, tá bom? Bom, eu vou parar o vídeo por aqui. Se não der pra eu voltar aqui pra falar mais com vocês, um beijo. Oi, gente, já é outro dia. Eu terminei de editar o vídeo já, e aí eu já falei, quer saber, deixa eu já atualizar mais. Tô aqui quentinha, um pouquinho na coberta com os nenéns, vou dar aula daqui a pouco. E amanhã eu vou... Amanhã é uma quarta-feira, amanhã é uma quarta-feira, e aí eu vou fazer a panorâmica dos dentes. Vou fazer molde, as fotos, vou fazer toda a documentação para aparelho. E aí, então amanhã é quarta. Aí na quinta eu tenho dentista para fazer a limpeza. E aí eu não sei se eu já vou ter as informações sobre o aparelho, tipo, se eu já vou ter as informações para eu escolher o aparelho e quanto que é e tal. E aí tem que esperar a documentação ficar pronta para conseguir marcar para pôr, óbvio. Então é isso por enquanto. Hoje já começou uma parte da obra na chácara, mas tá chovendo, então eu não quis ir lá, né? Até porque não deve ter que estar acontecendo praticamente nada ainda, nada notável. Então eu vou ver se durante a semana, talvez até amanhã, né? Se o tempo tiver melhorzinho, eu vou ver se eu vou lá. E aí eu começo a gravar o diário pra vocês. Eu vou ver se eu consigo gravar amanhã também a documentação, enfim. Eu queria gravar esse processo do aparelho, né? Vamos ver. Então é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra eu já postar. Um beijo. Deixa algum comentário sobre o que você quer ver por aqui, pra ver se me dá uma animada de que tipo de tema eu vou trazer. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.